Sejam todos bem-vindos ao Plano Anual de Leitura Bíblica. Aqui, Pastor Everton Ferreira, e nós vamos te ajudar a ler a Bíblia inteira, sim, através de um plano, de um método, essa Bíblia, a Bíblia 365 de noite da SBB, ela já tem um plano todo organizado. Vamos disponibilizar as páginas da nossa Bíblia aí para vocês, e eu tenho certeza que de passo em passo, de fé em fé, você vai conseguir ler a Bíblia toda. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dá o like também, compartilhe para os seus contatos e grupos. Vamos à leitura de hoje. Dia 286, nós vamos ler Jeremias 39 e 40, Amós capítulo 6, Lucas capítulo 6, Jeremias 39. Nabucodonosor toma Jerusalém. Jerusalém foi tomada, era o 10º mês do 9º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá. Quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio com todo o seu exército contra Jerusalém e a sitiou. Era o 11º ano do reinado de Zedequias, no 4º mês, aos 9 do mês, quando foi aberta uma brecha na muralha da cidade. Então todos os oficiais do rei da Babilônia entraram e se assentaram no portão do meio. Nergal, Sarezer, Sangar, Nebo, Ser-Sequim, Rabi, Saris, Nergal, Sarezer, Rabi, Mag e todos os outros oficiais do rei da Babilônia. Quando Zedequias e todos os homens de guerra viram o que havia acontecido, fugiram e de noite saíram da cidade pelo caminho do jardim do rei, pelo portão que ficava entre as duas muralhas. Fugiram na direção do Vale do Jordão, mas o exército dos caldeus os perseguiu e alcançou Zedequias nas campinas de Jericó. Eles o prenderam e o levaram a Ribla, na terra de Amate, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, que lhe pronunciou a sentença. Em Ribla, o rei da Babilônia mandou matar os filhos de Zedequias, à vista deste. Também mandou matar todas as autoridades de Judá. Mandou furar os olhos de Zedequias e amarrou com correntes de bronze para o levar à Babilônia. Os caldeus queimaram o palácio do rei e as casas do povo e derrubaram as muralhas de Jerusalém. Nebuzaradã, o chefe da guarda, levou cativos para a Babilônia o resto do povo que havia ficado na cidade, os desertores que se entregaram a ele e o restante da população. Porém, Nebuzaradã, o chefe da guarda, deixou na terra de Judá alguns dos mais pobres da terra, que nada tinham, e lhes deu vinhas e campos naquele dia. Nabucodonosor cuida de Jeremias. Mas a respeito de Jeremias, Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha dado a seguinte ordem a Nebuzaradã, o chefe da guarda: trate de encontrá-lo, cuide bem dele e não lhe faça nenhum mal. Faça com Jeremias o que ele lhe disser. Assim, Nebuzaradã, o chefe da guarda, Nebusaisbã, Rabi Saris, Nergal, Sarezer, Rabi, Mag e todos os oficiais do rei da Babilônia mandaram tirar Jeremias do pátio da guarda e o entregarem a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, para que o levasse para casa. Assim Jeremias habitou no meio do povo. Ora, quando Jeremias ainda estava detido no pátio da guarda, a palavra do Senhor tinha vindo a ele, dizendo: vá e diga a Ebed-Meleque, o etíope, que assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que eu cumprirei as minhas palavras contra esta cidade para o mal e não para o bem. Elas se cumprirão diante de você naquele dia. Mas a você eu livrarei naquele dia, diz o Senhor. E você não será entregue nas mãos dos homens de quem tem medo, pois eu certamente o salvarei. Você não cairá à espada, a sua vida lhe será por despojo, porque você confiou em mim, diz o Senhor. Jeremias e Gedalias, palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor, depois que Nebuzaradã, o chefe da guarda, o pôs em liberdade em Ramá, estando ele amarrado em correntes no meio de todos os do cativeiro de Jerusalém e de Judá, que estavam sendo levados cativos para a Babilônia. O chefe da guarda chamou Jeremias de lado e lhe disse: o Senhor seu Deus pronunciou esta calamidade contra este lugar. Agora o Senhor trouxe e fez o que tinha anunciado.
Tudo isto aconteceu porque vocês pecaram contra o Senhor e não obedeceram à sua voz. Agora eis que hoje estou soltando as correntes que estavam em suas mãos. Se for do seu agrado ir comigo para a Babilônia, venha e eu cuidarei bem de você. Mas se não for do seu agrado ir comigo para a Babilônia, fica aqui. Veja, toda a terra está diante de você. Vá para o lugar que for do seu agrado e melhor para você. Mas visto que Jeremias demorava a se decidir, o capitão lhe disse: volte para junto de Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, a quem o rei da Babilônia nomeou governador das cidades de Judá, e more com ele no meio do povo. Ou, se quiser ir para qualquer outro lugar, vá. O chefe da guarda deu-lhe mantimentos e um presente e o deixou ir. Assim Jeremias foi para junto de Gedalias, filho de Aicão, em Mispa, e morou com ele no meio do povo que havia ficado na terra. Quando os capitães dos exércitos que estavam no campo, eles e seus soldados, ouviram que o rei da Babilônia havia nomeado Gedalias, filho de Aicão, como governador da terra, e que lhe havia confiado os homens, as mulheres, os meninos e os mais pobres da terra, que não foram levados ao exílio para a Babilônia, foram falar com ele em Mispa. Esses capitães eram Ismael, filho de Netanias, Joanã e Jonatas, filho de Careá, Seraías, filho de Tanumete, os filhos de Efai, o Netofatita e Jezanias, filho de Maacatita. Com eles estavam os soldados. Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, jurou a esses capitães e aos seus soldados, dizendo: vocês não precisam ter medo dos oficiais dos caldeus. Fiquem na terra, sirvam o rei da Babilônia, e tudo irá bem com vocês. Quanto a mim, eis que ficarei em Mispa, para estar às ordens dos caldeus que vierem a nós. Quanto a vocês, colham as uvas para o vinho, as frutas de verão e o azeite, ponham tudo nas suas vasilhas e morem nas cidades que vocês tomaram. Da mesma forma, todos os judeus que estavam em Moabe, entre os filhos de Amon e em Edom, e os que havia em toda aquela terra, ouviram que o rei da Babilônia havia deixado um remanescente em Judá, e que havia nomeado Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, como governador sobre eles. Então todos esses judeus voltaram de todos os lugares para onde tinham sido dispersos e vieram à terra de Judá, para junto de Gedalias e Mispa, e colheram vinho e frutas de verão em grande abundância. Ismael conspira contra Gedalias. Joanã, filho de Careá, e todos os comandantes dos exércitos que estavam no campo foram até Gedalias em Mispa e lhe disseram: você sabia que Baalis, rei dos filhos de Amon, enviou Ismael, filho de Netanias, para matar você? Mas Gedalias, filho de Aicão, não lhes deu crédito. Então Joanã, filho de Careá, disse a Gedalias em segredo em Mispa: irei agora e matarei Ismael, filho de Netanias, sem que ninguém o saiba, porque deixar que ele venha para assassiná-lo, fazendo com que todo o Judá que se reuniu à sua volta seja espalhado e venha a perecer o remanescente de Judá? Mas Gedalias, filho de Aicão, disse a Joanã, filho de Careá: não faça isso, porque isso que você está dizendo a respeito de Ismael é falso. Vamos ler agora o livro de Amós, capítulo 6. A corrupção e a destruição de Israel. Ai dos que andam à vontade em Sião, e dos que vivem sem receio no monte de Samaria. Homens notáveis da principal das nações, aos quais se dirige a casa de Israel. Vão à cidade de Calné e olhem, dali vão à grande cidade de Amate e depois desçam até Gate dos filisteus. Será que eles são melhores do que os reinos de vocês? Ou será que o território deles é maior do que o de vocês? Vocês imaginam que o dia mal está longe, mas estão fazendo com que o trono da violência se aproxime. Vocês dormem em camas de marfim e se espreguiçam sobre os seus leitos, comem os cordeiros do rebanho e os bezerros que estão na engorda, ficam cantando à toa ao som da lira, e como Davi, inventam instrumentos musicais, bebem vinho em taças e se ungem com o mais excelente óleo, mas não se afligem com a ruína de José. Portanto, vocês estarão
entre os primeiros que serão levados para o cativeiro, e cessarão as festanças dos que gostam de se espreguiçar. O Senhor Deus jurou por si mesmo. O Senhor, o Deus dos exércitos, diz: eu detesto o orgulho de Jacó e odeio os seus palácios. Abandonarei a cidade e tudo o que nela há. Se numa casa ficarem 10 homens, também esses morrerão. E se um parente chegado, o qual os há de queimar, pega os cadáveres para os levar para fora da casa e perguntar ao que estiver lá dentro: há mais alguém com você? E este responder: não, não há. Então lhe dirá: cale-se, não mencione o nome do Senhor. Pois eis que o Senhor ordena e será destroçado a casa grande, e a pequena será feita em pedaços. Será que os cavalos podem correr sobre as rochas? Será que é possível lavrá-las com bois? No entanto, vocês transformaram o juízo em veneno e o fruto da justiça em alojna. Vocês se alegram por terem conquistado Lodebar e dizem: não é fato que, com as nossas próprias forças, nos apoderamos de Carnaim? Pois eis que trarei contra vocês, ó casa de Israel, uma nação que os oprimirá, desde a entrada de Amate até o ribeiro de Arabá, diz o Senhor, o Deus dos exércitos. Vamos ler agora o livro de Lucas, capítulo 6. Jesus é Senhor do sábado. Aconteceu que, num sábado, Jesus passava pelas searas e os seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com as mãos. E alguns dos fariseus lhes disseram: por que vocês fazem o que não é lícito aos sábados? Jesus tomou a palavra e disse: vocês nem ao menos leram o que Davi fez quando teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus e, pegando os pães da proposição, comeu e deu também aos que estavam com ele pães que não lhes era lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes? Então Jesus lhes disse: o Filho do Homem é Senhor do sábado. O homem da mão ressequida. Aconteceu que, em outro sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem que tinha a mão direita ressequida. Os escribas e os fariseus observavam Jesus, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse ao homem da mão ressequida: levante-se e venha para o meio. E ele, levantando-se, ficou em pé. Então Jesus disse a eles: vou fazer uma pergunta a vocês. É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus, olhando para todos que estavam ao seu redor, disse ao homem: estenda a mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam contra Jesus. Os 12 apóstolos. Naqueles dias, Jesus se retirou para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Jesus ensina e cura muitas pessoas. E descendo com eles do monte, Jesus parou num lugar plano onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para o ouvir e para ser curados de suas doenças. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados, e todos da multidão procuravam tocar em Jesus, porque dele saía poder e curava todos. As bem-aventuranças e os ais. Então, olhando para os seus discípulos, Jesus lhes disse: bem-aventurados são vocês, os pobres, porque o reino de Deus é de vocês. Bem-aventurados são vocês que agora têm fome, porque serão saciados. Bem-aventurados são vocês que agora choram, porque vocês hão de rir. Bem-aventurados são vocês quando as pessoas os odiarem, expulsarem da sua companhia
insultarem e rejeitarem o nome de vocês como indigno por causa do Filho do Homem. Alegrem-se naquele dia e exultem, porque grande é a recompensa de vocês no céu. Porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os profetas. Mas ai de vocês, os ricos, porque vocês já receberam a consolação. Ai de vocês que agora estão fartos, porque vocês vão passar fome. Ai de vocês que agora estão rindo, porque vocês vão lamentar e chorar. Ai de vocês quando todos os elogiarem, porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os falsos profetas. Que bom, gente. Graças a Deus, mais um dia de leitura bíblica concluída. Te espero aqui amanhã. Um abraço. Pra cima.